boa tarde. Você sabe quais são os seus direitos na hora de viajar de avião? Uma pesquisa aponta que nem todo mundo sabe e acaba deixando de correr atrás deles por falta de conhecimento. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. No Distrito Federal, conselheiros tutelares trabalham com medo. Gente muito vulnerável, né? Diante da violência, é uma sensação assim, de insegurança, né? Dentro do Conselho Tutelar. Partilha de bens. Superior Tribunal de Justiça entende que a contagem do prazo previsto em lei começa um ano após a separação. O ministro explicou que a separação de fato por um período mínimo de 1 ano produz os mesmos efeitos da separação judicial. E ainda, Ministério Público Federal quer revogação de norma que autoriza intervenções médicas sem consentimento das gestantes. O desrespeito ao direito de escolha da gestante também configura crime pelo Código Penal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje o relatório de conjuntura Tendências da Imigração e Refúgio no Brasil. O documento criado pelo Observatório das Migrações Internacionais apontou que os pedidos de refúgio no segundo quadrimestre deste ano tiveram uma queda de 18,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório, a redução ocorreu por causa da diminuição de pedidos feitos por venezuelanos. Servidores do Conselho Tutelar de uma cidade próxima a Brasília estão com medo. Eles sofrem com ameaças e até o prédio do Conselho já foi apedrejado. O Israel trabalha no Conselho Tutelar da Estrutural, região administrativa do DF, a 15 quilômetros do centro de Brasília, desde 2013. O conselheiro já perdeu as contas das ameaças que ele e os colegas sofreram e das brigas entre pais e mães que terminaram em agressão. A gente se sente muito vulnerável, né? Diante da violência, é uma sensação assim, de insegurança, né? Dentro do Conselho Tutelar. Diante dos casos que chegam para a gente, muitas vezes as medidas que são aplicadas, as decisões que são tomadas, acabam que não agrada as partes, né? A parte. E eles se tornam muito agressivos. O último caso aconteceu no mês passado. Inconformados com a filha que não voltava para casa, a mãe e o padrasto da adolescente vieram até o Conselho Tutelar. Quando a jovem chegou até aqui para tentar buscar uma solução para o conflito, os dois partiram para a agressão, começaram a depredar o prédio e ameaçar os servidores. Os conselheiros tiveram que registrar um boletim de ocorrência. Tudo isso não é exclusividade do Conselho Tutelar da Estrutural. Por todo o país, são frequentes os relatos de servidores agredidos ou ameaçados durante o horário de trabalho. Esta advogada explica que é necessária uma forma mais eficiente de garantir a segurança de quem atua nos conselhos. Outro ponto também fundamental seria que houvesse um canal direto de comunicação com a Polícia Militar para uma prestação de serviços mais célere nesses casos, por serem situações atípicas de servidores públicos no desempenho de suas funções. Até porque o desacato a servidor público no desempenho das funções é crime tipificado no artigo 331 do Código Penal, com previsão de detenção de 6 meses a 2 anos. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível a concessão de licença maternidade à mãe que não gerou o bebê que mantém união estável homoafetiva. A decisão se refere aos casos em que a gestação da companheira seja resultado de inseminação artificial. O tema teve repercussão geral reconhecida no plenário virtual por maioria de votos. Para o ministro Luiz Fux, relator do recurso, a questão apresenta repercussão geral do ponto de vista social, em razão da natureza do direito à licença maternidade e do impacto gerado pela sua extensão a qualquer servidora pública ou trabalhadora que vivencie essa situação. Do ponto de vista jurídico, o ministro observa que a discussão envolve a proteção especial à maternidade e, do ponto de vista econômico, trata da concessão de benefício de natureza previdenciária com custos para a coletividade. O Conselho Federal de Medicina deve anular alguns pontos da resolução que permite que as gestantes sejam obrigadas a passar por intervenções médicas que não concordam.
Pela norma publicada em setembro, a adoção de procedimentos coercitivos ou não consentidos é autorizada em casos de urgência e emergência. O Conselho Federal de Medicina diz que a autonomia da mãe na escolha de procedimentos durante o parto caracteriza abuso de direito da mulher em relação ao feto, mesmo que não haja risco iminente de morte. Mas o Ministério Público Federal alerta que, da forma como estão escritos, os artigos permitem que o médico não aceite a recusa da gestante em se submeter a determinadas intervenções e que o profissional adote medidas para coagir a paciente a receber tratamentos que não deseja, inclusive com a possibilidade de internações compulsórias ilegais. Além de contrariar o Código de Ética Médica, o desrespeito ao direito de escolha da gestante também configura crime pelo Código Penal. Os profissionais que agirem segundo essa resolução poderão responder por constrangimento ilegal. E agora, olha só essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que a contagem do prazo previsto em lei para requerer partilha de bens de ex-cônjuges deve começar 1 ano depois da separação de fato. Vamos entender esse caso na reportagem de Jéssica Castro. A separação de fato é a livre decisão de um casal de encerrar a sociedade conjugal, mas sem recorrer aos meios legais. Com essa separação, há perda dos direitos, deveres e efeitos do casamento, mas os cônjuges permanecem com o estado civil de casados. E os ministros da terceira turma do STJ entenderam que essa separação, quando ocorrida há mais de 1 ano, permite o andamento do prazo prescricional para pedido de partilha de bens. No caso analisado pelos ministros, a autora da ação de divórcio afirmou que foi casada sob o regime da comunhão universal de bens e que já estava separada de fato havia mais de 30 anos, sem nenhuma possibilidade de reconciliação. Segundo ela, foram divididos alguns bens comuns, mas ainda restava uma propriedade para ser partilhada. O Tribunal de Justiça do Tocantins considerou que, com o fim da sociedade conjugal pela separação de fato, foi encerrado o regime de bens entre as partes, permitindo o curso normal da prescrição. A mulher recorreu ao STJ contestando essa prescrição e o relator do recurso especial, ministro Moura Ribeiro, manteve o que definiu o Tribunal do Tocantins. O ministro explicou que a separação de fato por um período mínimo de 1 ano produz os mesmos efeitos da separação judicial e não impede o curso do prazo prescricional nas causas que tratem dos direitos e deveres matrimoniais. E no próximo bloco, os direitos dos passageiros que vão viajar de avião. Eu volto em instantes, não saia daí. Justiça é a noção do que é correto, né, dentro do senso comum da sociedade. O que te vem à cabeça quando ouve a palavra hackers? Invasão de internet, vírus, roubo de informação. Mas você sabia que hoje existem o hacker do mal e o hacker do bem? Veja agora na reportagem de Lídia Neves. A tecnologia facilitou a vida no século XXI. Com a internet, tudo ficou mais fácil e rápido. Nem precisa mais sair de casa para pagar boletos ou fazer compras. Está tudo na palma da mão, a um clique, online em tempo real. Mas toda essa facilidade trouxe também o medo de ter seus dados roubados ou infectados por esses vírus que circulam na internet. Por isso, muitas empresas têm buscado profissionais de tecnologia para garantir a segurança da informação. Eles já foram considerados criminosos, invadiam, destruíam e roubavam informações. No sentido popular, hacker ainda é sinônimo de quem invade e-mails e sites para roubar informações e principalmente dinheiro. Mas hoje eles encontraram espaço no mercado de trabalho. São chamados hacker ético ou hacker do bem. Vamos ver se a população sabe o que é um hacker? Sim, o hacker é uma pessoa que costuma entrar em outros sistemas do computador para poder pegar informações que não pode ser acessada por qualquer pessoa. Na verdade, eu não sei o que é hacker, né? Mas já vi falar muito que o hacker são pessoas que mexem com a internet, catam dinheiro do povo. Olha, assim, o que eu sei de hacker é que às vezes eles invadem, né, computadores de pessoas, documentos que são secretos. O professor explicou que a profissão hacker surgiu com a evolução das redes de computadores por volta do ano de 1996,
quando passou a ser possível conectar computadores por meio da rede mundial internet. Segundo ele, hacker não é um criminoso como muitas pessoas pensam. O hacker, ele estuda, ele se torna um entendido, ele é um apaixonado por aquilo que ele faz. E ele não tem intenção de ter benefícios próprios, ele não faz isso para obter alguma vantagem. Ao contrário do cracker, que ele estuda, ele é um curioso, ele vai atrás, consegue informações e ele invade sistemas, invade computadores para obter algum recurso próprio, ou financeiro, ou roubar informações, quando ele possa vender essas informações. Então, ele age de uma forma criminosa. A 42ª Vara Cível de São Paulo negou o pedido de indenização a um líder de igreja evangélica contra outros pastores que publicaram críticas em redes sociais. Ele pediu a exclusão das ofensas e a condenação dos acusados por danos morais. Na decisão, o juiz André Augusto Salvador Bezerra considerou que as críticas publicadas não têm potencial ofensivo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que as atividades de um servidor exerce como técnico do INSS, elas não o impedem de também atuar na advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil recorreu ao TRF1 para contestar a sentença da 2ª Vara da Seção Judiciária do Pará, que reconheceu o direito de um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, de também exercer a profissão de advogado com registro na seccional da OAB Pará. Para a entidade, a função de técnico do Seguro Social exercida pelo servidor é incompatível com o exercício da advocacia, pois determinados cargos públicos podem garantir acesso a informações que provocariam um desequilíbrio da igualdade de condições, que é necessária às partes de um processo e garante segurança jurídica. O caso foi analisado pelo desembargador federal Hércules Fajoses, da 7ª Turma do Tribunal. Na decisão, o magistrado destacou o artigo 30 da Lei 8.906, também conhecida como Estatuto da Advocacia. O dispositivo determina que o servidor público está impedido de atuar como advogado apenas nas ações contra a fazenda pública, ou seja, naquelas relacionadas às finanças estatais, representando o aspecto financeiro da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Com isso, o colegiado entendeu que o servidor poderia sim advogar, desde que em outras áreas do direito. A falta de conhecimento é um dos pontos que afetam passageiros prejudicados por companhias aéreas no Brasil. Muitos deixam de buscar reparação simplesmente porque não sabem quais são seus direitos. Esta professora saiu do Rio de Janeiro para Porto Seguro e fez a conexão programada em Brasília. Só que por causa de uma chuva, o avião que trazia ela e a família a Brasília para a conexão atrasou. E o voo que levaria o grupo a um casamento não esperou. Elas vão chegar no destino 6 horas depois do que tinham programado. Agora nós vamos pegar um voo que vai a São Paulo para depois ir para Porto Seguro. Mas nem todo mundo conhece os direitos para reivindicá-los. Eu ia ter que procurar alguém para me ajudar, porque realmente eu não saberia por onde começar, não. Não sei o que faria, não tenho noção do que eu poderia fazer. Uma pesquisa realizada pela eHelp, uma organização especialista em direitos de passageiros aéreos, revelou que 5% dos brasileiros que viajam de avião não conhecem seus direitos e, por isso, têm dificuldade de resolver algum problema e reivindicar de imediato na companhia aérea os seus direitos. Além de não saber os direitos e como pedir o ressarcimento, achar que a reclamação vai demandar muito tempo também é um fator que impede o brasileiro de buscar reparação. A pesquisa colheu dados nos meses de junho e julho deste ano e ouviu mais de 10 mil pessoas de diferentes países, sendo 2.106 brasileiros. Metade deles já passou por algum problema com voo nos últimos 3 anos. E a porcentagem é maior quando o assunto é a falta de informação sobre os direitos dos passageiros fornecida pelas próprias companhias aéreas. Bom,
Bom, e para falar mais sobre o assunto, repercutir a reportagem que acompanhamos agora, eu recebo aqui no estúdio o advogado Maurício Nicásio. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde. Então, Maurício, nós acompanhamos na reportagem que apenas 5%, esse dado é até surpreendente, né? 5% dos passageiros aéreos brasileiros conhecem os seus direitos. A que o senhor atribui esse número tão baixo? Sim, chega até a ser surpreendente, né? Nós estamos num momento de informação rápida, né? Os direitos, né? E os deveres, né? Estão sempre presentes nas mídias sociais, na resolução da ANAC, né? No Código de Defesa do Consumidor, surpreende 5%. Talvez até por um pouco de comodismo, não sei, né? De achar que vai demorar muito, que não vai ter resultado, mas a gente percebe na prática que os resultados aparecem sim, né? Se porventura a empresa, ela cometeu algum ato, né, que venha trazer prejuízos, né, a resolução da ANAC, ela ampara, e também o Código de Defesa do Consumidor. Em caso de cancelamentos de voo, realocação do passageiro em outro horário, tudo isso a empresa precisa prestar a informação clara e objetiva ao consumidor, ao passageiro. Isso já é uma prática antiga, né, uma obrigação antiga. Perfeito. E também de forma até antecipada, né, a resolução ela estipula um número de horas que ela tem que avisar para poder minimizar o prejuízo, né, no caso que o consumidor, no caso, ele está ou virá a sofrer, né, em razão do atraso. O Código de Defesa do Consumidor já tem quase 2 décadas, né? Então o Código também prevê essas relações, o que pode ou o que não pode, além da ANAC? Sim, o que acontece? Né? O Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8078 de 1990, como você muito bem falou, estamos aí para 20 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então ele trata da relação de consumo entre, no caso, o consumidor, né, e, no caso, a empresa aérea. Então ela tem que obedecer os ditames do Código de Defesa do Consumidor, ela tem as obrigações. Se eu pacto isso, eu fiz um contrato, o que é o contrato? É um acordo de vontade, né? Isso entre eu e a empresa aérea. Então, se está estipulado que o voo, vamos supor, vai sair às 10 horas da manhã, ela tem que sair, porque eu vou ter compromissos, né? No caso, se o voo for chegar às 11 horas na cidade, por exemplo, uma audiência, que seja, quem é que vai, no caso, né, minimizar esse meu prejuízo? Em razão desse furo no horário. Além do Código de Defesa do Consumidor, temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Temos uma resolução específica da ANAC que trata, né, sobre atrasos e cancelamentos. Quais são as obrigações das companhias aéreas no que se refere a esse aspecto? A resolução, né, 400 da ANAC, né, ela trata desde a emissão do bilhete até, no caso, a chegada, né, do voo ao local de destino da pessoa que contratou. Então, ela vai trazer, né, em termos assim de horários, né, ela estipula que o consumidor ele tem direito de ser avisado do atraso, de meia hora, ela tem que, no caso, vamos supor, vou atrasar meia hora antes, ela já tem que dar essa ciência ao passageiro, né, desse atraso. Se porventura esse atraso chegar a 1 hora, a resolução manda, né, que a empresa aérea ela dê meios para que esse consumidor ele possa se comunicar, dar meios de comunicação, para tentar minimizar o prejuízo que ele está sofrendo lá na outra ponta, né? No caso do destino do voo dele. A partir de 2 horas também, ela já recomenda um contexto de alimentação, né, para a pessoa que está sofrendo, no caso, né, esse infortúnio desse atraso. É claro que a alimentação ela é condizente com o horário do voo, né? Se é 8 horas, 9 horas da manhã, um café, um de jejum que seja. A partir do meio-dia ali para frente, um jantar que seja. Agora, se o voo, também é importante ressaltar, se o voo, no caso, chegar a ser cancelado, já for na hora mais tarde, né, da tarde ou da noite que seja, ela tem que, no caso, promover o pernoite também para o passageiro, né, para o cliente, mas desde que ele não mora na sede. Vamos supor, vou pegar uma ponta aqui, vou iniciar em Brasília meu voo, né, e vou para o Rio de Janeiro. Então, estou iniciando aqui, não vai, no caso, custar meu pernoite, mas o acesso, né, ao meu retorno à minha casa e amanhã de manhã para poder retornar ao aeroporto, ela tem que pagar esse deslocamento. E quando o passageiro consegue o ressarcimento da passagem? Porque quando a gente vai mudar o voo, é aquele preço absurdo que é praticamente uma outra passagem, né? Pelo valor. Quando o consumidor está isento dessa cobrança adicional, se ele quiser mudar o voo, por exemplo? Então, eu entendo que essa cobrança adicional não pode ocorrer em razão de um erro da empresa aérea. Então, se ela errou, ela tem que arcar com isso, né? Agora, se porventura, né, for por motivos pessoais, aí sim ele vai ter que obedecer o contrato pactuado na compra do bilhete de passagem. Agora, uma possível mancha de óleo, como a gente está acompanhando no Nordeste, ou uma situação política mais em ebulição, como na Bolívia, o consumidor consegue trocar a passagem nesses casos? Com antecedência, né? Ele vai conseguir sim, entende? Né? A troca da passagem. Agora, depende muito. Foi feito um acordo de vontades ali entre o passageiro e a empresa aérea. Aí, no caso, a relação contratual vai dizer as possibilidades no caso
do passageiro, podendo trocar, né, o horário da passagem. Doutor Maurício, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui no jornal aqui da É a nossa, Justiça. com certeza. Obrigado. E no próximo bloco, combate à violência contra as mulheres por meio de histórias em quadrinho. Eu volto já. Para mim, é a mesma tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e determinou a demarcação de terra indígena pertencente à etnia Bacairi, em Mato Grosso. A Justiça determinou que a FUNAI e a União deem continuidade no processo de demarcação da terra indígena Bacairi, localizada nos municípios de Paranatinga e Planalto da Serra, em Mato Grosso. Eles devem fazer a identificação e delimitação da área no prazo de 30 dias. Os Bacairi lutam por essas terras desde 2005. Na ação movida pelo MPF, os indígenas relataram que suas terras foram extremamente diminuídas, comprometendo a sobrevivência étnica e cultural do seu povo. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória a 2 suspeitos de agressão contra um torcedor do Botafogo na quinta-feira passada na zona oeste do Rio de Janeiro. Lucas Nogueira e Cleverson Souza são suspeitos de terem agredido Jonathan da Silva Costa. O torcedor do Botafogo foi atingido por chutes, pauladas e socos. A decisão considerou que há indícios de que os detidos agiram em legítima defesa. Os 2 homens terão que cumprir uma série de medidas, como o comparecimento mensal em juízo e não poder se ausentar da cidade por mais de 10 dias sem autorização judicial. Combater a violência à mulher por meio da educação é o objetivo do projeto Igualdade no Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, e foi lançada no Memorial do Rio Grande do Sul. Joga nessa luta, as mulheres têm poder. Yeah, 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 yeah. Sob a regência da professora Daniela Isabel Hertel, alunos da 4ª e 5ª série da Escola Municipal Porto Novo apresentaram um show criado na disciplina de música e canto. Eles fizeram paródias das músicas Joga Bola, do MC Kevin, e Brisa, da cantora Isa. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Também recitaram poemas sobre a igualdade de gêneros. E juntos contra o machismo, vamos lutar. Agora vou falar. Parar de ser machista e colaborar. O projeto surgiu de uma demanda da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Estado. Já havia uma cartilha de informações dirigida aos adultos. Surgiu a ideia de fazer um material com linguagem voltada às crianças e aos adolescentes. Que geralmente, às vezes, eles presenciam algum tipo de violência ou às vezes eles são fruto dessa violência, né, em razão de brigas de algum casal, pais ou, enfim, de algum familiar. E daí como abordar essa temática, fazer com que essas crianças levem esses fatos, trabalhar com eles na escola. Com a ajuda do setor de imprensa do Tribunal de Justiça, kits com histórias em quadrinhos foram elaborados. Os diálogos desconstroem discursos machistas e preconceituosos. O conteúdo foi desenvolvido pela jornalista e acadêmica de pedagogia Rafaela Souza e a criação gráfica pelo ilustrador Paulo Guilherme de Vargas Marques. A partir dessas histórias em quadrinhos, trabalhos para a sala de aula são propostos na cartilha para diversas disciplinas, como português, matemática, ciências, educação física e artes.
todas abordando o tema da violência contra a mulher. A proposta é que o tema ele possa ser trabalhado, por exemplo, numa aula de matemática, né? Falar em questão de economia, porque isso é uma coisa que interfere, por exemplo, na violência doméstica, da independência das mulheres. No momento que a gente oportuniza essas discussões dentro da escola, as chances que a gente tem de propiciar a transformação desses comportamentos, elas são bem maiores. E com essa reportagem inspiradora que veio do sul do país, a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, até amanhã. Música